Olá, meus amados. Hoje estarei compartilhando com vocês o 13º capítulo desta série, Mensagem às 7 igrejas apocalípticas para os dias atuais. Então vamos à mensagem de hoje. A tríplice apresentação do Senhor à igreja de Laodiceia. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Laodiceia era chamada Teópolis, cidade de Zeus. Foi melhorada e ampliada por Antíoco II, que lhe pôs o nome de Laodiceia em honra de sua mulher, Laodice. Era uma cidade sobre o rio Lice. Possivelmente, o apóstolo Paulo esforçou-se para implantar o evangelho em Laodiceia, para onde escreveu uma epístola acerca da qual se refere em Colossenses, capítulo 4, versículo 16. A cidade foi destruída por um terremoto em 62 depois de Cristo e reconstruída pelo próprio povo. O nome combina-se de duas palavras que juntas significam julgamento pelo povo ou direitos do povo. Laodiceia é a imagem exata da igreja que se envaidece. Ela traduz o período final da apostasia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, versículo 14. Ao dirigir-se às igrejas, o Senhor apresenta-se a cada uma num caráter mais adequado à condição da igreja local, que corresponde aos 7 diferentes períodos da igreja na terra. No verso citado, notamos a tríplice apresentação do Senhor à igreja de Laodiceia. Primeiro, isto diz o Amém. Para Laodiceia, Jesus é o Amém de Deus. Ele é o assim seja. Amém significa o fim, a aprovação, a prova triunfante, a promessa imutável, o selo de Deus, a confirmação e a afirmativa final. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o Amém. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Nesta primeira apresentação, o Senhor faz Laodiceia lembrar que ele é a garantia de todas as promessas e que nele estão confirmadas as que foram feitas para a salvação não somente dos judeus, mas também dos gentios. Segunda apresentação. O Senhor Jesus apresenta-se como a testemunha fiel e verdadeira. Jesus é fiel ao Pai e também ao seu povo. Ele permanece fiel. Em Hebreus, o Espírito Santo cita o Senhor Jesus como fiel, no sentido de ser leal ao Deus Pai, como fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Assim sendo, devemos considerar Jesus Cristo como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu. Hebreus capítulo 3, versículo de 1 a 2. Jesus cumprirá seus deveres como sumo sacerdote tão fielmente como cumpriu a sua missão como apóstolo, pois a fidelidade é uma das qualidades essenciais e eternas do seu caráter divino. Terceira apresentação. Jesus Cristo apresenta-se a Laodiceia como o princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ele é o autor de toda a criação de Deus. Em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus Pai está em Cristo administrando e conduzindo a sua criação. Ele é tanto o Criador quanto o sustentador. Ele está exatamente no centro de tudo, no meio de sua igreja. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20.
Deus em Cristo está trabalhando fielmente como o grande pastor das ovelhas e revelando-se a si mesmo como nova criação de Deus, o Deus humanizado. Emanuel, traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. O anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Pelo Espírito Santo, a mulher e Deus encontram-se e o poder do Altíssimo cobriu-a com sua sombra, gerando nela o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Colossenses capítulo 1, versículo de 16 a 18. O salmista afirma: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos capítulo 2, versículo 7. Gerado por Deus Pai no ventre de Maria, Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Buscar e salvar o que se havia perdido é também a nossa missão, a missão da igreja. Em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 2, está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus, o Filho de Deus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E como Salvador, ele purificou os nossos pecados, demonstrando assim o seu amor e perdão, que resultou em nossa salvação. E assentou-se à direita de Deus Pai. Assim diz a palavra do Senhor, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. E para destacar, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A igreja de Laodiceia precisa despertar e voltar-se para o Deus Criador, que criou para si mesmo uma nova criação de nascido de novo, limpa do fermento velho, uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus Cristo, como o princípio da criação de Deus, transcende seu olhar direto para a última era, para os dias atuais, que antecede o arrebatamento de sua igreja, assim como também para o juízo da grande tribulação, os quais estão prestes a ocorrer. Portanto, conhecendo esse tempo do fim, Jesus continua no meio de sua igreja, cuidando-a, protegendo-a e advertindo-a como autor desta nova criação de Deus que será tão breve arrebatada. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Tu és o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Portanto, ó Espírito Santo, fortalece e edifica o teu povo, liberta os que estão em cativos, os oprimidos, levanta os abatidos, restaura os feridos, perdoa os que estão arrependidos, cura, salva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.